quer dizer que foram recalcular a safra de laranja e descobriram que houve uma redução do que esperavam em 7%, é isso, Tadeu? Exatamente, em função da estiagem e outros problemas. Mas quem pode explicar melhor tudo isso relacionado à safra de laranja é o Guilherme Rodrigues, que é engenheiro agrônomo e supervisor de projetos lá da Fundecitrus. Inicialmente, Guilherme, obrigado por nos atender. Como é que foi essa situação da safra de laranja 24 e 25? Bom dia. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. A safra realmente, a primeira reestimativa dela, que foi divulgada agora dias atrás, nós vimos uma redução na quantidade de fruta nas plantas de laranja, uma redução de 7%, que corresponde a 16 milhões de caixas a menos do que a nossa primeira estimativa realizada em maio. Agora, o que significa efetivamente esta redução? Ela pode ser revertida ou a situação pode piorar também? Sim, nós temos alguns fatores que mandam na safra e o principal deles é o clima. Então, nesses primeiros 4 meses de safra, o florescimento da laranjeira geralmente acontece no meio do ano e aí a gente vai acompanhando o crescimento e evolução dessa fruta. Nesses primeiros 4 meses nós tivemos uma quantidade de chuva bem abaixo da média histórica. Nós já estávamos prevendo que seria menos, mas a quantidade que realmente chegou foi quase o dobro, 2 vezes menos do que a gente tinha projetado. Isso impacta o crescimento da fruta. Com menos disponibilidade de água no solo, essa fruta ela vai crescer menos e, consequentemente, reduz a safra. Uma outra coisa importante são as temperaturas muito altas. Isso faz com que o processo de maturação da fruta ele se acelere, as empresas acabam colhendo essa fruta mais cedo, com menor tamanho. Isso tudo impacta, no final das contas, na quantidade de frutas, no peso, né? Na quantidade de caixas estimadas. Então, só para ver se nós entendemos, diminui o fruto, com isso são necessário o maior número de laranjas para poder fazer a caixa e, consequentemente, a quebra é aí. Exato, a nossa safra é medida em milhões de caixas, a caixa de laranja tem 40,8 quilos. Então, o que aconteceu é que a gente tinha uma fruta com 169 gramas e agora a gente tem uma fruta com 155 gramas. Então, você precisa de uma maior quantidade de fruta por caixa, exatamente o que você disse. Isso impactou a safra. E isso representa o quê em termos de mercado, em termos de exportação? A nossa safra, ela não é uma safra alta. Então, nós temos um histórico, pelo menos 10 anos, que a gente mede a safra aqui no Fundecitrus, e a gente tinha alguns patamares, e por questões climáticas, a safra anterior e essa foram muito impactadas. Principalmente a safra impactada no momento do florescimento, que nós vamos iniciar agora, né, para a próxima, e se houver altas temperaturas e pouca chuva, aquela frutinha que era para se fixar, ela não consegue, ela cai, e isso impacta a quantidade de frutas. Então, o clima realmente tem atrapalhado as laranjeiras. Existe uma informação de que essa mudança climática veio para ficar. Como é que se pode prevenir isso para a próxima safra? Se é que tem como. Uma das principais medidas, e provavelmente a única que está na mão do produtor, é a irrigação. Então, hoje, praticamente 40% do parque citrícola é irrigado. Então, a maioria do parque citrícola ainda não é irrigado. Nas regiões mais ao sudoeste, até outro dia não existia necessidade de irrigação, como, por exemplo, a região de Avaré e Itapetininga, mas o que a gente vê é os produtores já se movimentando para iniciarem projetos de irrigação, inclusive nessa região para baixo da Castela. Agora, no centro-norte, é fundamental ter irrigação, porque aqui o volume de chuvas ele é menor, a distribuição não é tão boa quanto no sudoeste e a falta de água vai impactar muito a planta. Hoje, se a gente for hoje no campo, nas regiões aí de Bebedouro, Colômbia, nas áreas não irrigadas, o que a gente vai ver é uma planta que parece que passou o fogo nela. Está muito murcha, muito seca, fruto pequeno, fruto murcho. Então, tudo isso é reflexo da falta de água. Guilherme, bom dia, Guilherme. Em meados de agosto, cerca de 45% da safra já estava colhida. Esses frutos que foram colhidos
até o meado de agosto também estava desse tipo, sem o suco, murcho, perdendo peso? Bom dia, Alberto. O que acontece é o seguinte, a temperatura alta acelerou o processo de desenvolvimento da fruta. Então, essa fruta, ela não estava de toda comprometida, existia sim uma quantidade de suco, existia uma quantidade de água. O que acontece é que esse calor todo e essa falta de água acelerou tanto que as empresas tinham que colher, porque essa fruta já estava pronta. Então, o que acontece é que você colhe uma fruta de menor tamanho, não é nem que ela não tem suco, é que ela tem menos. Você está colhendo uma fruta que ficaria mais tempo na árvore. Se a gente comparar com os anos anteriores, nesse momento agora, era para a gente ter mais ou menos 30% da safra colhida, e nós já temos 45%. A precoce já foi praticamente tudo, a meia estação, que é a pera, também já está bem avançado, inclusive colheita de tardia, que não é uma coisa tão comum ter essas porcentagens que a gente está tendo, mas tudo isso é esse reflexo da maturação antecipada da fruta. Agora, Guilherme, qual é o impacto no preço da caixa e também lá para o consumidor final? Nós somos, como qualquer outra cultura, regidos pela oferta e demanda. O que acontece é que a demanda ela tem caído, mas não na mesma velocidade que tem caído a oferta. Se nós pensarmos no suco de laranja no mundo, nosso principal concorrente, que é a Flórida, sofre de uma doença que nós também sofremos, né, que é o greening, mas lá a doença está muito mais avançada e em consequência, a safra deles, que já foi de 200 milhões de caixas, 240, hoje está em 10, 15, 20 milhões de caixas, e sem perspectiva de grandes aumentos, porque o parque citrícola dele está contaminado. Então, a oferta de suco mundial do nosso principal concorrente está comprometida, e a nossa safra aqui é a que vai regular. A hora que a gente fala de laranja, os olhos estão voltados aqui para o Brasil, para São Paulo principalmente. A gente fica na expectativa de quando isso vai chegar no nosso bolso, nós consumidores, mesmo porque as grandes indústrias têm um grande estoque de suco. Esse impacto vai ser já de momento ou a gente vai sentir ele no futuro? Olha, eu creio que todos nós vamos sentir o impacto do que o agro vem passando. Essas queimadas, essa estiagem, esse clima muito seco e muito quente, isso impacta não só os citros, mas impacta praticamente todas as culturas. Isso se reflete em menor produtividade, menor oferta, maior custo, e isso eventualmente é repassado para toda a cadeia. Queria agradecer a você pela atenção mais uma vez. Uma boa semana, um abraço. Um abraço, boa semana a todos. Muito bem, está aí então o Guilherme Rodrigues, engenheiro agrônomo e também supervisor de projetos da Fundecitrus, falando sobre a quebra na safra da laranja. Já aconteceu e na semana passada tratamos do assunto na cana, não é diferente no café, então são várias culturas aí enfrentando problema em quebra de safra por conta de tudo o que está acontecendo em termos de estiagem, de queimadas, enfim, infelizmente são vários fatores e que lá na ponta, obviamente, cairá no bolso do consumidor.